Após 2 anos de ensino remoto, o comportamento de alunos em sala de aula é desafio para os professores. Para falar sobre o assunto, estamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Braz Paulo, que também milita em sala de aula, que também tem esse convívio diário com os alunos. Professor Braz Paulo, é um prazer falar com você. Como você vê esse comportamento, essa diferença de comportamento entre os alunos que ficaram aí quase 2 anos em ensino remoto? Bom demais falar com você, Guilherme, bacana, também os meus cumprimentos à nossa audiência aí mais do que qualificada. Olha, esse tema, ele tem sido recorrente e tem impressionado muito os profissionais da educação, porque ele não acontece em uma ou outra escola, acontece em praticamente todas as escolas. Esse aluno que chegou da pandemia, né, fruto das aulas online, depois a gente passou a ter o chamado modelo híbrido, eles não são de fato os mesmos alunos de antes da pandemia. E é perceptível na forma como eles se estabelecem em sala de aula, lembrando que nós não estamos falando de uma totalidade, mas de grupos que têm mais dificuldade que outros. Então, sentar-se num período, né, que é maior do que aquele que estava lá na casa dele, porque naquela aula chamada remota, na aula online, o aluno do Estado, né, da prefeitura, ele basicamente realizava atividades, realizava tarefas na hora que ele queria, né? Ele executava o que precisava fazer na hora que lhe dava na telha. Não era sempre que os pais conseguiam colocar esses meninos no mesmo tempo que eles estariam na escola. E o que acontece? Ao retornar presencialmente, eles ainda carregam aquela memória de a hora que ele quiser ele vai ao banheiro, ele podia almoçar e estava ali terminando de assistir uma determinada aula, no caso das escolas que transmitiam as aulas em tempo real. Ele não estava com a câmera ligada, então você, enquanto professor, você via aquela bolinha que podia ou não estar vendo ou ouvindo, né, a aula que estava sendo ministrada. Ao mesmo tempo que esse menino, normalmente ele não vestia uniforme, ele estava no quarto, na varanda, tinha gente na fazenda. Uma vez um aluno mandou, né, abriu a câmera, ele estava lá pescando no Pantanal. Professor Braz Paulo, e como que o profissional, o professor, está fazendo para superar esse desafio? Retornar para dentro da sala de aula, retornar para o modo disciplina, né? Pegue o livro, vamos copiar, vamos fazer atividade. Isso tem que se tornar um desafio, porque aquele escrever no quadro, aquele tem um sentido. E o aluno fala, professor, não posso tirar uma foto do quadro? Né? Tem gente que tira a foto, imprime, quer colar e quer que a gente aceite. Então, esse novo aluno, essa nova aluna que chega, né, carente desse contato com o colega, e agora se redescobriram sem a máscara, né, numa questão que praticamente o Brasil inteiro já aboliu as máscaras, eles vêm justamente inquietos, né, muito inquietos. Aquele que era o companheirinho, né, das aulas online, que era o celular, e muitos inclusive tiveram ali o aparelho trocado para que tivessem uma participação de mais qualidade. As escolas, de modo geral, a não ser que seja para uso pedagógico, restringiram o uso do celular. Olha, o celular é na pasta, é desligado, né? Dentro dos regimentos, em geral, não era nem para se levar, porque não faz parte do material do aluno. E isso deixa os alunos irritados, incomodados, né? Muitos ainda têm o medo do vírus, muitos ainda usam as máscaras, muitos pais ainda recomendam o uso da máscara. Então, por mais que os casos tenham, graças a Deus, caído bastante, a pandemia não acabou totalmente. Ou seja, nós estamos sempre, né, Guilherme, administrando
estas realidades. Esse momento do online, onde, querendo ou não, as atividades elas eram muitas vezes feitas em casa, o menino fazia a prova, mas se ele quisesse ele podia até de repente pesquisar na internet. Ao chegar de volta para a sala de aula, a não ter mais o acesso naquele professor, né, que era o senhor Google, ele muda. E de repente parece que ele perdeu algo. E isso, querendo ou não, incomoda. Então, falando sobre educação, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo, para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.